pessoas em tom de indignação e a gente compreende perfeitamente porque também já passou por isso, passa por isso também. A falta de água, falta de fornecimento de água fere diretamente os direitos básicos do consumidor. A empresa deve ser responsabilizada pelos danos gerados a todos os consumidores do serviço pela sua precariedade do fornecimento. Doutor, eu pergunto para você, quanto tempo o consumidor pode ficar sem água quando a gente fala sobre lei? Bom, tecnicamente, fornecimento de água e energia não podem ser interrompidos. São serviços considerados essenciais. Então, inclusive, por exemplo, se tiver um corte de água por falta de pagamento, não pode ocorrer, por exemplo, nem na sexta e nos feriados, ou vésperas de feriados. Porque presume-se que o consumidor vai passar o final de semana sem água ou sem energia, que vai ter um prejuízo para ele poder religar. Então, tecnicamente, como é serviço essencial, não pode parar. O que acontece aqui na nossa região a gente passa muitas vezes uma semana sem água, passa 15 dias, tem lugares que estão demorando muito para chegar água. E isso não pode ocorrer. A Embasa tem que tomar alguma providência do que está acontecendo. Certo, não tem água, mas a conta continua chegando. E aí? Bom, primeira coisa, sua conta está em dia. É importante saber se sua conta está chegando ou não, se está em dia. Se você está em dia, ok. Olhe na sua conta se teve algum desconto, porque o certo é vir descontado aqueles tempos que estão faltando. Mas não acontece. O que a gente recomenda aqui agora faltou água, ligue para o 0800 da Embasa, ligue para a Embasa e faça uma reclamação. E anote o tempo que você está sem água, que ficou sem água, certo? Então, por exemplo, tá 3 dias sem água, você liga, olha, estamos aqui 3 dias sem água, tudo, e pega o número do protocolo. Faça isso, no mínimo, assim, umas 2 vezes, certo? E, de preferência, converse também com seus vizinhos para ver se é uma coisa, às vezes é uma rua inteira, às vezes é um bairro. E aí é o caso mesmo, gente, de processar a Embasa por danos morais. E quem tem comércio, por exemplo, e está ficando com o comércio fechado, ou está tendo, tá tendo algum prejuízo por falta de água, não está conseguindo sua renda de alguma forma, existe também a figura do lucro cessante, né? Que você deixou de ter aquele lucro por culpa da Embasa. Quem tem que tomar, providência, se a tubulação quebrou, tudo isso, é a Embasa. Por quê? Está num risco do processo deles. Se eles lucram com isso, eles também têm que fornecer um serviço de qualidade. Ou seja, principalmente, façam as reclamações, gente. Não adianta ficar só em casa reclamando. Vocês têm que fazer a reclamação para a Embasa. E munidos de sair com sua conta paga, com tudo certinho, você procura seu advogado que entra com ação contra a Embasa. Só vai melhorar isso aí quando todo mundo entrar em ação e a Embasa começa a tomar muito prejuízo. A realidade é essa. As empresas só sentem no bolso. Isso não é uma diferença só aqui em Cícero Dantas. Aqui na Bahia acontece muitos casos de falta de água. E só vai começar quando começarem a sentir no bolso. Quando os juízes também colocarem os danos morais adequados e forem entrando com as ações. Foi perguntado também se, assim, coletivamente, tudo. Eu recomendo o seguinte: se juntar um ou dois, ou no máximo 3 vizinhos, né, e entrarem com as ações, se forem entrar, porque são ações aqui na nossa região, a gente só está funcionando basicamente o juizado. Tem juiz na vara comum, o fórum que a gente chama, é juiz substituto. Então, assim, tem data para entrar o processo, não tem data para sair. Pelo menos no juizado tá andando, entendeu? Então, procura, faça as reclamações, não fique em casa reclamando, reclamando entre si, façam as reclamações e procure um advogado. Porque aí a Embasa, uma hora, vai tomar tanto prejuízo que eles vão falar, não, pelo amor de Deus, vai ter que soltar, resolver esse problema. Eu acho que é isso que falta mesmo. Se eles estivessem recebendo muitas multas através da justiça, de processos, eles resolveriam o problema. O problema é que o pessoal reclama, não tem um processo e aí não dói no bolso. Continua a mesma coisa há muito tempo. Diga aí, Tony Filho. Em relação a o que estamos acompanhando, tem pessoas que relatam que
tem locais que já estão há 45 dias que não cai uma gota de água nas torneiras e continuam chegando os boletos, ou seja, os cartões para pagamento. Essas pessoas podem, no caso, mover uma ação contra a empresa, já que, como na nossa região não temos o PROCON, né? Porque pela a lei do Código do Consumidor, a partir de 30 dias sem o serviço prestado, o cliente ele está sendo lesado caso ele venha pagar por aquilo que não foi prestado, no caso do serviço. 30 dias é um absurdo. Na verdade, 30 dias não era nem para acontecer. Se já é um absurdo a gente passar uma semana sem abastecimento. Gente, a água é serviço essencial, não pode ser cortado. Tá nesse nível, o que eu recomendo também, se você tiver mais jeito com tecnologia, faz um vídeo. Faz um vídeo que não tá caindo água na sua torneira. Abre aqui, olha, estamos no dia tal, aqui abre um vídeo, porque isso pode ser anexado no processo. Entendeu? Você tem tanque, o tanque tá 45 dias, os tanques estão vazios. Entendeu? Faz um vídeo, porque isso a gente coloca no processo para mostrar ao juiz, ó, aqui, juiz, ó, a empresa tá lá lucrando porque o boleto chega. É. E você não pode deixar de pagar, viu? Tem esse detalhe. Você tem que entrar com os boletos, tá em dia. Porque na hora de deixa de pagar um para você ver se eles não começam a te timar. O certo da empresa é não enviar, né? O certo da empresa, nesse período aí que o serviço não está sendo prestado, era não enviar os boletos, né? Eles vão enviar, porque na verdade ele lucra pelo desconhecimento das pessoas. A realidade é essa. Teve o tempo ali, já era para estar descontado os dias, mas nem isso eles estão fazendo. Eu já peguei, foi de energia e uns de telefonia, que quando ficou fora do ar, eles dão um desconto, mas isso é pouco. Então, gente, façam vídeo se vocês puderem, fotos se vocês puderem, e principalmente, liguem para a Embasa, faça a reclamação. PROCON, tem números do PROCON. Mas a nossa região, de fato, realmente é um pouco mais difícil, assim. Até porque vai ter audiência, PROCON é mais complicado. Mas pegue tudo isso e procure um advogado, entendeu? Nem que se junte 2, 3 moradores da rua, olha, eu já tenho um advogado aqui, não sei o quê, e entrem com as ações. E façam esses vídeos tudo para mostrar ao juiz que não está tendo acesso. Porque eles vão falar que vão tá tendo acesso à água. A Embasa vai fazer as defesas dele. Por e exemplo, o juiz olhar assim, pô, na moral, tá 5 dias, 40 dias sem água, esse povo tá vivendo de quê? Então, a Embasa diz o seguinte, olha, o que é que ela diz em nota? Diz que o abastecimento de água nas cidades de Fátima, Paripiranga e Adustina foi afetado pela diminuição da produção de água nos postos que abastecem essas localidades. Essa nota aí, doutora, justifica alguma coisa legalmente? Não. Eles estavam falando assim, tá tendo uma seca, tá sem abastecimento por causa da seca. Ok, pode abastecer sim, a gente entrar no nível de racionamento de água como o governo, em alguns anos a gente já entrou. Mas nesse nível aí, quem corre o risco do serviço é ele, que fica 45 dias, um mês sem água, é inaceitável. É um caso inaceitável. Porque normalmente aqui, pelo menos aqui, normalmente a gente já passava casos de uma semana. Na casa dos meus avós, por exemplo, era comum passar uma semana sem água. A gente esperava chegar para poder lavar roupa, tudo isso. Não pode, gente. Procurem o direito de vocês e não fiquem em casa só reclamando, olhando para as coisas e reclamando. Entre em contato com a Embasa e reclame com a Embasa e pegue seus protocolos. Faça suas filmagens e procure um advogado. Não fiquem só assim não, gente, porque isso aí é dano moral. É um dano moral. Você não tem água para cozinhar, você não tem água para tomar um banho. Isso fere sua dignidade humana. Cabe indenização, né? Com certeza. Cabe indenização. E por que eu tô falando dos vídeos, se você tá com seu tanque vazio da água, justamente para mostrar ao juiz que não é uma aventura jurídica. Não tá entrando, passou 2 dias sem água, foi uma questãozinha, assim, sabe? Não é uma questão assim que você quer fazer porque você quer. É uma questão assim, a gente não tá tendo água para beber, cozinhar e tomar banho. 45 dias, um mês, uma semana já é inadmissível. Não é uma coisa assim, é um dia sem água, meio dia sem água. Inclusive, por exemplo, quando tem falta de abastecimento por alguma
eles vão fazer alguma manutenção, alguma coisa assim, eles vão cortar o abastecimento, eles são obrigados a soltar uma nota antes, avisando a população que não vai ter abastecimento para não ocorrer nada. Vocês já receberam nessa nota para divulgar? Essa daqui saiu depois de muito esforço da imprensa, só cobrando, depois de que 10 dias houve a interrupção do fornecimento de água, a gente cobrou aqui junto com os ouvintes, com 10 dias enviaram essa nota aí inútil, dizendo que ia resolver o problema e que ia reforçar através de carro-pipa. Ninguém viu um carro-pipa até hoje. Pois é, gente, isso é inaceitável. Faça todo mundo os seus protocolos e procure advogado e entre com as ações, entendeu? E o juiz, faça as filmagens para mostrar ao juiz. É inaceitável. E essa nota aí é palavra jogada ao vento, certo? Palavra jogada ao vento, não serve de nada. Tá tendo problema no abastecimento? Quem tem que resolver isso é a Embasa. É a mesma coisa quando fala assim, quebrou uma tubulação, né? E prejudicou o abastecimento. Quem tem que correr atrás para não quebrar e fazer a manutenção previamente também é a Embasa. A população não pode ficar sofrendo por causa de uma... Eles não estão sabendo administrar? A Embasa não está sabendo administrar porque qual é o problema, né? Por isso que às vezes eu digo aqui que é responsabilidade também do governo do estado, que é quem administra a Embasa, né? Bom, aí a gente já... Uma coisa, porque a Embasa é uma empresa pública, tá? É administrada pelo governo, é administrada pelo governo, mas tem o seu corpo de superintendência, direção. na verdade, né? Então, tipo assim, tem que ver qual é o nível que até que o governo pode ditar certas coisas ou não. Porque como é uma empresa pública e tem sua administração, não é só o governo falar, eu quero que seja desse jeito e vai ser desse jeito. Entendeu? Tem umas regras, é como se fosse, por exemplo, vamos botar parecido com a Petrobras, por exemplo. A Petrobras é uma empresa pública. O presidente não pode simplesmente chegar assim, vamos fazer tal coisa. Ele tem que passar por um conselho, por tudo isso. Mas pertence ao governo, né? Então, tem que respeitar, né? Tem que fazer as coisas do jeito que são. Porque, às vezes, nem sempre tudo é culpa do governo. Às vezes, é a própria administração. Mas criticar o governo para mudar a administração também é necessário, entendeu? Até porque foi ele que, o governador que nomeou o novo presidente da Embasa, né? É prerrogativa dele. Pois é. Então, tem que se criticar o governo no intuito aqui, tá dando errado. Você botou esse administrador, então tira o administrador e bote outro. Ontem, eu mesmo entrando para pagar minhas contas, eles mudaram o site todo. Se você entrar hoje para pagar, já tá outro site. Então, site eles conseguem fazer, mas colocar água, a população não consegue. E propaganda. Só que você mais vê é propaganda desse povo. Falta mais investimento, na verdade, né? Por parte da própria empresa para prestar um serviço de qualidade aos 417 municípios do estado. É muito grande também, né? Mas a Bahia, assim, agora já uma perspectiva minha já. A Bahia passa por um tempo aqui que a gente está avacalhando serviços públicos a fim de privatizá-los, para chegar ao ponto de privatizar. É o que está acontecendo, por exemplo, com o Plano Serve, que querendo ou não, é um plano do Estado, servidores do Estado, um plano muito bom, e hoje está terrível. Está terrível. É o caso da Embasa, que a Embasa tem um projeto da Bahia Azul, né? Que era para colocar. Aqui teve audiência pública para fazer a mudança daqui, das tubulações. E até hoje não, pelo que eu saiba, até hoje não andou. Tava o projeto para 2024 começar as obras, né? Eu não sei como a Embasa e o município vão fazer para fazer o custeamento aqui e ter as parcelas. Então a Bahia estava vindo um tempo aqui. Aconteceu muito isso com o Rio de Janeiro. Águas do Rio, o que aconteceu? Eles privatizaram, as contas subiram mais de 300%, né, da população. Tem conta chegando, gente pagando até 6 mil reais de água na sua casa, tá chegando conta de 6 mil, e não tá tendo serviço direito, né? Tá sendo um caos isso no Rio de Janeiro. E aqui também tem muito isso. É muito confortável falar que um serviço público tá ruim para botar na mão do privado e vender. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O serviço público é importante, mas a gente tem que cobrar que ele funcione. E a Embasa não é uma
vamos dizer assim, uma dádiva, um presente assim, né? Não é um favor que o Estado está fazendo. A gente paga pelo fornecimento de água. Você pode pagar um valor social, a gente paga menos, não sei, mas a gente paga, é um serviço pago, é uma empresa pública, é uma empresa que dá lucro, entendeu? Então tem que ser cobrado. Não fique na sua casa somente reclamando. Liguem para a Embasa e copiem os links e os protocolos. Tem um número, né? Ligue pelo 0800. Tem pelo WhatsApp também, que você consegue fazer a reclamação. Se for pelo WhatsApp, tira o print das conversas, certo? Quem puder, quem tiver mais condições assim, faça suas filmagens e leve para o advogado. Conversem com as pessoas da sua rua para ver se não é somente da sua casa. E olhe se o seu abastecimento está tendo algum problema dentro da sua casa. Isso é importante. Porque às vezes é um cano quebrado dentro da sua casa, é um problema depois do medidor, né? Mas como aqui é uma questão que já está alastrada por toda a cidade, não é, a gente desconfiaria se fosse apenas uma casa, uma rua, alguma coisa assim. Mas como já é uma coisa que está em toda a região, tem que sim ser pressionado. Ok, doutor, obrigado e até mais. Obrigada, até mais. Até semana que vem. Vocês podem me encontrar pelo Instagram marianarosario.dv.